Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma sexta-feira, mais um tempo aqui para falarmos sobre a palavra do Senhor, o nosso tempo de culto no lar, mais ou menos como fizemos na semana passada. E lembrando que a ideia é a gente pegar o tema daquilo que foi trazido no domingo, e a palavra do pastor Edgar foi sobre o arrebatamento. E eu quero trazer algumas perguntas para nós, para refletirmos em relação a isso. Vou colocar no grupo também o roteiro, se você quiser fazer o quebra-gelo, o louvor aí na sua casa, com a sua família, não tem problema. E eu só vou passar a parte da edificação, que são as perguntas. E você pode refazer depois com os textos, com as perguntas, você fica à vontade aí, conforme você for, o que Deus colocar no teu coração para você fazer em família aí. Amém? Então vamos lá. Os textos, na verdade, o texto mais básico que o pastor Edgar usou vários textos, mas está lá em Mateus 24. Eu vou ler o texto do versículo 3 ao versículo 14 e depois do versículo 36 ao 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerá essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. O texto paralelo de Lucas de 21 fala pestes, né? O que estamos vivendo hoje. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aí lá na frente, os versículos 36 a 39 diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez esse momento de reflexão na Tua Palavra. Pai, o que eu peço é que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor já falou no domingo, que agora o Senhor venha tirar mais lições para nós, mais aplicações para a nossa vida. Que seja um tempo de refrigério na Tua Palavra. Nesse tempo onde estamos confinados na nossa casa, e estamos aproveitando isso para buscarmos cada vez mais palavras do Senhor, buscarmos mais proximidade com o Senhor. E é por isso que nós pedimos agora que o Senhor venha falar no nosso coração, dentro da seriedade, da veracidade que há na Tua Palavra. É o que nós colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Então esse é o texto base, e a primeira pergunta dentro disso é, olhando para esse texto, né, esse primeiro trecho, esse segundo trecho, e para a realidade do mundo hoje, o que você sente? E essa pergunta, de novo, né, se estivéssemos no grupo, né, no culto familiar, a ideia seria cada um comentar. Mas eu vou dizer o que eu sinto, e depois também pode comentar aí na sua casa o que você sente. E é algo que eu tenho visto e tenho ouvido muitos pastores falando,
Claro que alguns também falam que não tem nada a ver, mas eu creio muito e o que eu sinto é estamos realmente próximos, porque próximos do fim, né? Próximos da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento e tudo mais, porque o texto é muito claro, tudo isso que ele vai citando no texto, né? Surgirão várias pessoas falando em meu nome. O pastor Edgar citou todos esses relatos, ele trouxe todos mostrando como isso está tão próximo de nós, né? E eu percebo que, para mim, o que eu sinto realmente é a gente está próximo do fim, a gente está próximo da volta de Jesus, a gente está próximo do arrebatamento. Mas você pode me dizer, mas pastor, né, isso aí não é desde lá de trás? Claro que é desde lá de trás. Quando teologicamente falando, o fim dos tempos ou os últimos dias, conta desde o momento quando Jesus, os anjos aparecem ali para os discípulos e falam, tá vendo esse Jesus? Da mesma forma que ele subiu, ele está subindo, ele também vai voltar, então vamos pregar o evangelho. Os fins dos tempos conta desde ali, teologicamente, amém. Mas se já faz 2000 anos, 2000 e poucos anos isso, e já era esperado aquele momento, quanto mais hoje, quanto mais e outra ideia, quando a gente lê no texto, fala mais à frente, fala, quando você virem essas coisas, você sabe que o verão está chegando próximo, ou seja, essas coisas seriam intensificadas, e hoje está cada vez mais intensificado. A gente viu na mensagem do pastor Edgar a ideia dos terremotos, não sei quantos viram, pouco foi noticiado, mas eu vi uma notícia que teve um terremoto agora, essa semana na Rússia, muito forte. Olha essa questão da pandemia e o mundo cada vez mais caminhando para isso. Eu sinto muito isso e é um fato. A gente está vivendo mais próximo da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E é isso que eu sinto. E você às vezes pode perguntar, mas e aí? Sente isso e daí? Isso daí me traz alegria, me traz certeza, me traz convicção no coração daquilo que eu creio, daquilo que eu espero. Meu rei está voltando. Isso tem que trazer alegria para nós. Eu sei que muitas vezes eu lembro que na outra igreja, quando a gente falava sobre isso, tinha pessoas que não gosto de falar disso e tal, porque às vezes tem um medo, tem um certo temor. Não precisa ter temor. A gente precisa, na verdade, nos alegrar com isso, porque está chegando o tempo que vamos nos encontrar com Cristo. Isso é maravilhoso demais. E é isso um pouquinho do que eu sinto, e realmente é fato que a gente está cada vez mais próximo, amém? Desse final. A segunda pergunta, segundo os versículos 36 e 39, que é quando fala que nem dia nem hora ninguém sabe, vai falar que é como os dias de Noé e tudo mais, como as pessoas viviam nos tempos de Noé? E olhando para hoje, para o mundo hoje, qual é a semelhança? Na verdade, eu vejo total semelhança, porque Noé estava, no tempo de Noé, ele estava falando, anunciando para o povo, olha, vai vir um dilúvio, vai vir tudo, tal e tal, e o povo não estava nem aí. O povo não estava nem se preocupando, o povo não estava nem... o texto fala, né? O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Não que seja errado casar e dar esse casamento, não é essa a ideia entrar nessa questão, mas a ideia daqui é o povo não estava nem aí, nem ligando para aquilo que Noé estava pregando. E aí sim eu vejo uma semelhança com hoje. Felizmente as pessoas, o mundo hoje, na verdade está banalizando cada vez mais o Evangelho. E a gente vê eu não quero só trazer, se a gente olhar para fora da igreja, nem é esse ponto, é claro, a gente vê o carnaval, a gente vê esquetezinhas de pessoas aí, né, de certos grupos, ridicularizando a nossa fé, fazendo um monte de coisa. Não estou falando nem disso, vou colocar isso, nem isso. Mas até dentro da igreja, quantas pessoas, quantos pastores enganando. E interessante que o texto fala que vai levantar falsos profetas nos últimos tempos, pregando com outras motivações, pregando
com base na Bíblia, coisas que estão completamente fora da palavra de Deus, como pretextos para suas ideias e tudo mais. Hoje, isso mostra para mim justamente isso. O povo não está nem aí para o que Deus está falando. O povo não está nem aí. Sim, é muito parecido hoje com os tempos de Noé. O povo não está ouvindo a voz realmente de Deus, a direção que Deus está dando. E é por isso que eu vejo, e o texto fala, como nos tempos de Noé, assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. E eu vejo isso acontecendo também, esse descaso em procurar a Deus. Mas você pode falar, mas pastor, as igrejas evangélicas estão crescendo e tudo mais, a gente vê o número, mas que evangelho está sendo pregado? Por que as pessoas estão indo para a igreja? Busca do quê? O que pastores estão pregando e por que tem enchido as igrejas? Não estou dizendo aqui igreja A e B, estou falando de uma forma realmente geral. Realmente eu vejo que são poucos, assim como no tempo de Noé, que realmente estão ouvindo a direção de Deus. E a gente precisa ficar atento para isso, para a gente ouvir a direção de Deus, ouvir o que Deus está pedindo para nós. Amém? Então é essa comparação que eu faço, mostrando mais uma vez o quanto estamos próximos, né, desse final do arrebatamento e tudo mais. Amém? Agora, olhando outros textos, também citado pelo pastor Edgar na mensagem, Números, vou ler esses 3 textos primeiramente, lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, o que Deus fala, ele cumpre. Nessa mesma linha, o texto de Jeremias, capítulo 1, Jeremias 1, aqui, versículo 12, texto também citado pelo pastor Edgar na mensagem do domingo. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Para que a minha palavra se cumpra. Essa é a minha versão, a versão NVI, né? Então a palavra do Senhor vai ser cumprida. E lá em Mateus capítulo 4, João capítulo 14, Jesus dá uma promessa. Ele fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Versículos 1 a 4. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então aqui os textos, e a pergunta é: qual certeza temos com base nesses textos? A certeza é: Jesus vai voltar. A certeza é que Deus zela para cumprir a palavra dele. E a palavra dele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. E ele vai cumprir a palavra dele. E se ele vai cumprir, e ele disse que ele vai voltar, que ele tem preparado para nós um lugar, e ele vai voltar, a gente pode ter certeza que isso é verdade. Isso vai acontecer. Isso é um fato, né? E como temos falado aqui desde o começo, creio que estamos cada vez mais próximos disso. E a pergunta ainda segue: qual palavra então precisamos alimentar em nosso coração diante disso? A palavra é esperança. Falei disso na devocional que mandei ontem. O pastor Washington também falou. Nós temos que ter esperança. Puxa, se Deus falou, se tudo... A Bíblia é o livro que mais se cumpre o que é dito. Todas as profecias se cumpriram. Se tudo se cumpriu, só essa que não ia se cumprir. É óbvio que essa vai se cumprir também. E isso, olhando para nós hoje, tem que gerar no nosso coração esperança. Não medo, não pavor, não. Tem que gerar esperança de que o nosso Rei está voltando. Amém? É isso que tem que gerar em nós. E espero que isso gere no seu coração. Eu sei que todas as notícias e tudo que tem se falado e tudo que tem que se fomentado e as consequências disso, tudo que estamos vivendo, pode gerar ansiedade, preocupação, mas
na verdade, temos que ter esperança. Nosso Rei está voltando. Amém? Creio nisso. Creia nisso. Amém? A última pergunta. Texto de 2 Pedro. Lá, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 14. Diz assim. 11 a 14. Visto que tudo será assim desfeito, aí está falando, o contexto é o fim, visto que isso vai acontecer, aí vem uma pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que legal, Paulo vai responder, Pedro vai falar então para nós, a pergunta que muitas vezes surge no nosso coração: e aí, tá, beleza, estamos vivendo nesses tempos, Jesus vai voltar, é certeza, e aí, o que eu tenho que fazer? Aí Pedro faz exatamente essa pergunta: visto que realmente tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí ele continua: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E a pergunta aqui é: como devemos então viver, já que o fim é inevitável? Como podemos fazer isso na prática hoje, né? Então, como a gente, olhando para esse texto, como a gente tem que viver com santidade, com piedade, com esperança, imaculados, inculpáveis, viver em paz, é buscando o Senhor, é buscando temer ao Senhor. Foi falado essa semana também isso, através da meditação do pastor Medinei. É buscando realmente nos render diante do Senhor, confiar nele, ter fé nele. De novo, palavra do pastor Tiago Santana, do pastor Sérgio, dessa confiança que a gente precisa ter. É isso que a gente precisa agora. Veio em minha mente o Salmo 91, estar escondido no esconderijo do Altíssimo agora. É isso que a gente precisa fazer, estar no esconderijo do Altíssimo. Amém? É isso que a gente precisa buscar neste momento, uma vida imaculada, inculpável. Claro que a gente não é nada disso. Quem garante isso para nós? Jesus. Jesus nos dá a justiça dele, a incorruptibilidade dele, ele deu para nós. Ou seja, então para viver assim a gente tem que ter fé em Jesus, entregar a nossa vida cada vez mais nas mãos de Jesus, confiando nele, crendo nele, colocando toda a nossa fé nele. É isso que a gente tem que ver, dessa maneira que a gente precisa viver hoje. E como a gente pode fazer isso na prática? É o que a gente tem feito, querido, bem na prática, nos dias de hoje. De novo, até parece muito, talvez chato ou repetitivo, mas eu vou falar de novo. Aproveita esse tempo com a sua família. Bem na prática, tenha esse tempo com você. Busque o Senhor, ore, jejue, coloque sua vida diante dele. Deus está dando esse tempo para a gente hoje, para a gente buscar o Senhor. Amém? Busque, não deixe de fazer isso. Busque em família, busque junto, você na sua casa. Se coloca diante do Senhor. Deus está dando esse tempo para nós, nesse momento, na prática, como nos preparar. Busque essa piedade, essa vida, essa fé nesse tempo que Deus está te dando de presente. Para de se preocupar com outras coisas. Se preocupe em se derramar diante do Senhor nesse tempo. Amém? E a última pergunta, também no texto de 2 Pedro, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 15. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o versículo 15: tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também
o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu e tudo mais. Mas ele fala assim: tenha em mente que essa paciência do nosso Senhor significa salvação. Por que Jesus não voltou ainda? E diante disso, o que a gente precisa fazer? O texto deixa claro para nós que Jesus ainda não chegou, não voltou, porque Ele quer que muitos ainda se arrependam. E aí, para nós, o que a gente precisa fazer? Aproveite esse momento, meu querido, para pregar o Evangelho. Você abre seu Facebook, você abre suas redes sociais, você abre o YouTube, até os vídeos demoram um pouco para baixar do YouTube, porque eu creio que é muito pastor, é muita gente falando, é muita gente, muita mensagem, está sendo bombardeado o mundo inteiro com um monte de mensagem. Esses dias eu vi uma live de um pastor lá nos Estados Unidos, tinha mais de 4.000 pessoas, uma hora chegou até 6.000 pessoas assistindo. O Evangelho está sendo pregado, e arrisco a dizer, porque pastores muitas vezes que nem usavam, agora só tem esse meio, e isso as pessoas podem assistir em qualquer momento. Deus está usando esse momento para espalhar a mensagem dele, amém? Por quê? Porque Ele quer o máximo de pessoas se arrependendo, se entregando, se prostrando diante dele, amém? E o que eu tenho que fazer nesse momento? Peça sabedoria a Deus, meu querido. Tantos vídeos que você está recebendo, você está olhando, manda para as pessoas que Deus colocar no seu coração, que precisam dele. Fale, pregue o Evangelho neste momento. Ah, mas pastor, eu estou dentro de casa, a gente tem essa ferramenta maravilhosa. Pregue o Evangelho. Faça isso, porque o Senhor está segurando. E o versículo 15 fala: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, porque Ele está com paciência ainda, esperando, porque Ele quer salvar, Ele quer ver arrependimento de muitos ainda. E é um tempo realmente propício para isso. As pessoas, no momento onde elas perdem o chão, é o momento onde elas procuram mais a Deus, ou procuram alguma explicação. E a gente está vivendo isso. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. A situação econômica piora cada vez mais, o mundo está parado. A hora que voltar a andar, já vai voltar outro. E as pessoas estão preocupadas. Aproveite isso para trazer uma mensagem de paz, mensagem de arrependimento, de buscar o Senhor para essas pessoas. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que a gente possa glorificar o Senhor. E a última frase, então, vamos orar. Tem um tempo de oração aí, para que Deus firme essas verdades que a gente viu agora sobre o fim dos tempos em nosso coração. E vamos pedir sabedoria a Ele para nos usar, para levar essa palavra adiante, gerando o maior número de pessoas se arrependendo aos pés de Cristo. Que a gente possa levar essa palavra e que a gente possa fazer uma reflexão para nós também, nos arrepender, nos derramar com o coração contrito diante do Senhor e buscar sabedoria nele para como agir neste momento. Amém, meu querido? Fica essa palavra para a gente então. Você pode depois, como eu disse, fazer em sua casa, ter um momento de evangelismo, que é justamente esse tempo de você levantar, pedir para Deus mostrar pessoas que você possa falar do nome dele, mandar um vídeo, mandar uma mensagem. Faça isso. É isso que o Senhor quer de nós, da sua igreja, nesse momento. Em nome de Jesus, que seja um tempo maravilhoso para você. Amém? Deus te abençoe.